maio, pela quinta semana seguinte, discutindo com especialistas temas importantes sobre a pandemia do novo coronavírus. E hoje, mais uma vez, tenho o prazer de estar junto com o Dr. Rodrigo Sanderson para estar discutindo esses assuntos que dizem respeito à nossa cidade, à nossa região sobre a pandemia e especialmente sobre a questão das testagens. O Dr. Rodrigo vai explicar o porquê para ele teste rápido para o Covid-19 deve ser solicitado pelo médico. Eu lembro que o Dr. Rodrigo Sanderson é médico cirurgião com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Robótica, é membro efetivo da Sociedade Brasileira do Aparelho Digestivo e Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também diretor técnico da Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, do Centro Médico de Porto Ferreira e chefe dos serviços de cirurgia de Porto Ferreira e também de Santa Rita do Passa Quatro. Muito boa noite, doutor Rodrigo. Obrigado mais uma vez por essa parceria destas entrevistas. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais. Então, Fê, vamos iniciar com as considerações. Deixa eu só conseguir, estou entrando na tua página, mas não estou encontrando ainda para mim poder fazer o compartilhamento. Vamos Beleza. ver se eu encontro aqui. Se o senhor atualizar a página, já está no perfil. Um minutinho. Vamos atualizar a página, um minuto, porque aí a gente consegue aqui. Perfeito. Explicando para o pessoal, o Dr. Rodrigo Sanderson compartilha no perfil dele esta entrevista para que as pessoas que são adicionadas ao perfil do Dr. Rodrigo Sanderson, que atua não só em Porto Ferreira, mas como em Santa Rita e também em outras cidades da região, possam também estar acompanhando esta entrevista. Deduzo que esteja aqui compartilhado. Bom, se alguma coisa aconteceu diferente, o pessoal chama nós aí e a gente comenta, mas eu acho que está tudo certo, ok? Está me escutando? Sim, perfeitamente, doutor. Então vamos lá. Antes de mais nada, boa noite a todos. Agradeço de novo o gentil convite da tua pessoa. Sempre é muito bom a gente poder falar de uma forma técnica sobre assuntos tão relevantes quanto esse da pandemia. E estamos aqui hoje para esclarecer uma pedra no sapato aí chamado testagem sobre o nosso amigo SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. Perfeito, doutor Rodrigo Sanderson. Para começar, gostaria então de perguntar aquela que é a dúvida de muita gente, né? Qual é a atual situação da cidade de Porto Ferreira e também qual é a situação da nossa região? Bom, inicialmente, vamos entender o seguinte assim, a situação neste momento é uma situação extremamente positiva, né? Tanto na região, quanto a cidade aqui de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, onde sou diretor técnico do hospital também. Nós estamos diante de uma situação positiva. Os casos estão aparecendo, nada diferente daquilo que nós já esperávamos, né? Já havia mais ou menos uma ideia de que o surgimento de casos, assim que os testes chegassem, assim que nós começássemos a fazer os exames, que iriam aparecer os casos e a partir de então a gente ter mais ou menos uma ideia epidemiológica do que está acontecendo aqui na nossa cidade e região. Mas, falando especificamente aqui de Porto Ferreira, estamos com 5 casos, a princípio positivos, e também Santa Rita do Passa Quatro, que tem 8 casos, até isso foi motivo essa semana de um alarde na cidade, e a gente tentou tranquilizar todos, porque era uma situação que nós já esperávamos mesmo. Doutor, eu vou lembrar o pessoal que nós estamos aqui também ao vivo pela Rádio Comunidade FM 105,9. E vou pedir só para o senhor tentar mais uma vez, então, estar compartilhando o vídeo, porque eu acabei de conferir aqui, não deu certo o compartilhamento. Então, se o senhor quiser tentar mais uma vez compartilhar, eu acho que poderia dar certo agora. Só um minutinho, vamos tentar mais uma vez. Talvez, eu acho que deu. Beleza, então.
Deixa eu ver aqui. Só vamos conferir se nós estamos nas redes para que a gente possa dar acesso a todos. Deixa eu entrar na minha página, ver se eu estou lá. Essas são pequenas situações técnicas que já esperamos que aconteça. São normais, fazem parte dessa tecnologia que é para a gente muito importante, lembrando que a gente já está na 5ª entrevista com especialistas discutindo sobre esse assunto da pandemia. Tivemos na primeira entrevista, a primeira live, dia 17 de abril, o Dr. Rodrigo Sanderson, que inaugurou essa série de entrevistas. Depois tivemos o prefeito Rômulo Ripa, falando um pouco desse árduo trabalho que é administrar uma cidade durante essa pandemia, e também, em seguida, entrevistamos o Paulo Carvalho para falar do papel da imprensa no combate à pandemia, e na semana seguinte, ou seja, semana passada, o Mário Salviato, que falou sobre o papel da sociedade civil organizada no combate à pandemia. Perfeito. Eu acho que está tudo certo agora, Felipe. Pelo que eu estou vendo então, aqui, doutor, acho que está tudo bem. O senhor tinha acabado de fazer, então, um panorama da nossa cidade, também da região, especialmente Santa Rita do Passa Quatro, onde o senhor comentou que os casos deram um salto nessa última semana. Então, eu queria perguntar exatamente isso. Como o senhor vê o avanço do número de casos do coronavírus, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, mas também no Brasil? Só um acréscimo a isso, no dia 17 de abril, que foi quando nós fizemos essa live pela primeira vez, há 5 semanas atrás, Porto Ferreira tinha 2 casos confirmados e uma morte. Hoje, um pouco mais de um mês, tem 5 casos e uma morte. O Brasil, na época, dia 17 de abril, tinha 34 mil casos, mais de 34 mil casos e mais de 2.100 mortes. Hoje, o Brasil está com 211 mil casos de Covid-19 confirmados e mais de 14.400 mortes. Então, são números que impactam, que assustam. Queria perguntar, então, para o senhor como que você vê esse avanço dos números e dos casos de coronavírus aqui no nosso país e na nossa região. Bom, inicialmente, sim, nós temos que bater na tecla que a gente não consegue fazer diagnóstico daquilo que não há exames. Inicialmente, houve uma corrida pelos reagentes dos exames. Infelizmente, essa corrida foi muito desleal, porque nós tivemos exames liberados aí para os Estados Unidos, para a Europa, para os países desenvolvidos, e nós ficamos para trás nessa corrida. Então, assim, não havia até então como nós fazermos testagens sequer nos gripados, e aí começou a se fazer a testagem apenas naqueles que estavam graves, internados, para que aí, então, a gente conseguisse ter algum número para a gente poder começar a trabalhar em cima desse número. Primeiro que esse avanço nesta situação da pandemia, ele é natural que a gente tenha, até pelos números já conhecidos da Europa, pelo que nós sabíamos, naturalmente nós teríamos esse avanço de caso. Esse bicho é um bicho inteligente, ele é um bicho que, assim, ele se comporta mais ou menos parecido, tanto no frio quanto no calor, e a gente sabe que esse vírus, ele ia ter mesmo um salto no número de casos no momento que eu começasse a fazer diagnóstico. Então, eu acho que neste momento, nós nada mais estamos do que refletindo um fator que chegaram os exames para que a gente possa fazer. E a partir daí nós estamos tendo uma ideia melhor da doença. O fator é que, ainda com os nossos números, nós estamos aquém daquilo que imaginávamos que poderia acontecer. Né? Se a gente parar para ver, nos Estados Unidos tem morrido 2.000 pessoas dia. Hoje nós estamos com um movimento, vamos colocar assim, dessa questão das gravidades que envolvem o SARS-CoV-2, numa situação ainda num patamar abaixo. Não sabemos ainda por que dessa resposta. Não sabemos. Várias teorias para isso, mas não sabemos. O fator é que este aumento do número de casos nada mais é do que o reflexo da chegada desses exames e, a partir de então, a gente começar a testar os pacientes. Perfeito, doutor. Lembrando que você que está acompanhando a gente, mande a sua dúvida, o seu comentário, a sua opinião, que eu vou exibindo eles aqui na medida do possível e repassando as perguntas para o Dr. Rodrigo Santos.
Doutor, já entrando dentro desse tema que o senhor mesmo sugeriu, que é importantíssimo, achei bastante relevante, que é sobre as testagens. Porto Ferreira recebeu agora no dia 11 de maio, 660 testes rápidos para a Covid-19 do Ministério da Saúde. A minha pergunta é, essa quantia é suficiente e como será feito essa aplicação? Porque agora os pacientes que eram diagnosticados com síndrome gripal, seriam sintomas leves, passam a ser testados também. E acrescento, os casos, por conta disso, devem aumentar nas próximas semanas? Então, primeiro assim, esse número mágico, se é um número suficiente ou não, nós ainda não temos. Não há nenhuma explicação técnica, algum modelo matemático que me diga exatamente o número de testes que, por exemplo, Porto Ferreira necessitaria para poder fazer a testagem adequada dos seus moradores. O fator é o seguinte, é o entendimento disso e a aplicabilidade disso. E para isso nós vamos precisar entender um pouco sobre esses testes, para que a gente saiba o que a gente está comprando e o que a gente vai aplicar. Inicialmente, nós estamos falando, quando a gente fala de testagem do coronavírus, nós estamos falando basicamente em 3 tipos de testes. Nós estamos falando inicialmente do RT-PCR, que ele é um exame, vamos colocar assim, de alta tecnologia, um exame laborioso na sua confecção, que necessitam de reagentes extremamente específicos, porque ele serve para detectar o RNA viral. E assim, a máquina que faz a leitura, ela não lê o RNA, ela, na verdade, ela lê o DNA. Então, há necessidade de uma tecnologia extremamente importante para que a gente transforme esse RNA em DNA e, a partir daí, eu consiga fazer isso num volume que me dê um resultado com relação a um exame positivo. Isso falando do RT-PCR. Os outros exames também que vão fazer medições indiretas, não diretamente do vírus, mas indiretas, quer dizer, vão pesquisar o nosso organismo, são os exames que vão ver a nossa imunidade, vão chamar os chamados anticorpos. A esses anticorpos nós damos o nome de imunoglobulinas, e a partir daí nós vamos ter testes sorológicos, que são testes que vão ocupar uma amostra sanguínea e vai ser levado isto ao laboratório para fazer uma análise, como qualquer outro exame de sangue nosso, ou ainda os testes rápidos, que vão ser utilizados com uma amostra de sangue, parecido com aquele exame do dedinho do diabetes. A gente faz um furinho no dedo, tira uma gotinha de sangue, testa numa placa e essa placa vai me dar um teste positivo ou negativo. O mais interessante é nós sabermos como é que a nossa imunidade ela se comporta e como é que esses exames vão enxergar isso. Para daí nós teremos que exame nós vamos comprar. Então, a primeira coisa importante é saber que, quando eu vou procurar o vírus, esse vírus ele já vai estar, vamos dizer assim, disponível no nosso organismo em torno de mais ou menos do segundo, até mais ou menos 14º, 15º, até às vezes depois disso também, esse vírus pode estar presente no nosso organismo. Então, assim, a partir de um segundo dia de um quadro gripal, nós fazermos o RT-PCR, que é esse exame, que ainda a gente faz uma raspagem, ou da mucosa nasal, ou da mucosa oral, ou da orofaringe, ou até mesmo secreções traqueais, eles permitem eu levar essa secreção para o laboratório e fazer a análise da presença do vírus. Os demais exames, eles vão procurar o que nós chamamos de anticorpos. E claro que nós precisamos de um tempo para que esses anticorpos comecem a aparecer no nosso organismo. E esse tempo é mais ou menos em torno do 3º até mais ou menos o 10º dia. Várias imunoglobulinas aparecem, inicialmente uma chamada IgA. Por que IgA? Porque é imunoglobulina A. Então, em torno de mais ou menos 3º, 5º dia, esse anticorpo, essa defesa do nosso organismo, ele começa a aparecer. Depois nós vamos ter a IgM. A IgM é um tipo de imunoglobulina de defesa de questões que mostram o nosso organismo como uma infecção aguda, que vai aparecer em torno de mais ou menos do 7º ao 10º dia, mais ou menos, de presença do vírus do nosso organismo.
E depois nós temos uma proteína, uma imunoglobulina, ou um anticorpo de reconhecimento, quer dizer, de que eu estou, vamos dizer assim, vacinado, ou de que eu estou imune ao vírus, que vai aparecer em torno aí, mais ou menos do 10º ao 14º dia, que aí sim eu estou dizendo que eu estou imune ao vírus. Baseado nesse histórico é que a gente vai fazer a análise, vai fazer compra e vai entender como é que nós vamos testar a nossa população. Sabemos que, se eu estiver olhando a questão individual, o indivíduo sozinho, o RT-PCR ele passa a ser um exame melhor, quer dizer, dependendo daquele resultado que eu queira dele. Se eu estou vendo uma análise populacional, os testes sorológicos ou os testes rápidos, eles se fazem melhor presentes. Só que assim, primeiro, os testes rápidos são testes que nós primeiro temos que saber a qualidade, a origem e a validação deles. Então, assim, existem testes rápidos de boa qualidade e existem testes rápidos de uma qualidade ruim. E, além disso, ele é extremamente examinador dependente. Eu dependo muito do cara do laboratório que está lá para ver esse teste rápido. Já o teste sorológico, ele é um teste que ele é um teste melhor, porque eu vou colher uma amostra de sangue, eu vou levar no laboratório, e ele é feito a leitura através de ELISA, ou talvez de outras formas, que vai, na verdade, me quantificar esse minha imunoglobulina, que parece ser um exame melhor. Então, é isso que nós temos à disposição hoje, mas exatamente a quantidade de números. Se o prefeito comprou quantidade de números suficiente ou não, nós vamos saber conforme o número de casos começar a chegar no município. A testagem vai nos mostrar isso. E é isso que hoje nós vamos começar a debater sobre esse assunto. Perfeito, doutor Rodrigo. O senhor já comentou, então, um pouco da diferença destes testes, né? Queria, então, perguntar quais desses tipos que o senhor citou, né? Os exames indiretos, diretos, sorológicos, quais desses temos à disposição aqui no nosso município hoje? Então, vamos lá. O RT-PCR, que foi o primeiro deles, que nós tivemos mais para os casos graves, inicialmente a gente estava mandando embora da cidade, eu acho que estava indo para o laboratório Adolf Lutz para fazer, e isso demorava muito, laborioso, estavam todos os exames indo para o mesmo laboratório no Brasil, foi uma confusão isso, e depois agora nossos exames de RT-PCR estão sendo mandados para Pirassununga, o que houve uma agilidade no diagnóstico fantástica, isso foi muito interessante. Hoje nós temos os testes rápidos, que eu saiba, nós temos já os testes rápidos na rede pública, já para ser utilizados, já em pacientes, já com a suspeita do síndrome gripal, talvez não na quantidade que se necessita, mas nós já temos eles já presentes, e nós temos ainda os laboratórios da cidade que estão fornecendo aí os exames sorológicos e também os exames que nós chamamos de teste rápido também. Mas aí do ponto de vista privado. Beleza. A próxima pergunta seria, então, uma dúvida que é até curiosa. Pode um teste que deu negativo ser um caso confirmado de Covid-19? E, ao contrário, pode um teste ser positivo e o indivíduo não ter mais a doença? É feita uma contraprova em todos esses testes que são divulgados pelo município? Nossa, importantíssima essa tua pergunta, importantíssima. Primeiro que um teste, nós temos que ter a ideia que um teste, ele não é uma carteirinha que eu posso colocar no peito, dizendo assim, eu estou com o SARS-CoV-2 ou eu não estou com o SARS-CoV-2, quer dizer, o coronavírus, tá? Não funciona dessa forma, tá? Então, primeira coisa, assim, eu me preocupo muito com os testes rápidos e principalmente os testes sorológicos que são vendidos do ponto de vista privado. Então, vamos começar por aí. Primeira coisa, nós temos que fazer um raciocínio. Se vocês lembrarem, inicialmente eu comecei a falar sobre a pesquisa desses anticorpos, como é que eles aparecem, mais ou menos o tempo que eles aparecem no nosso organismo. Então, vou só recapitular rapidamente para a gente chegar no raciocínio que eu quero. Então, assim, nós temos o IgA, que é em torno de mais ou menos terceiro, quinto dia, que já começa por aí, porque o vírus, ele primeiro vai atingir as mucosas, na verdade, esse é a imunoglobulina que primeiro vai aparecer. Depois nós temos a IgM, que já é aquela infecção aguda que nós temos no organismo, em torno de mais ou menos do 7º ao 10º dia.
e depois nós temos o IgG, que já é a nossa imunoglobulina de memória. Por que eu estou dizendo isso? Eu fico pensando o seguinte, assim, faz um raciocínio comigo, Felipe. Se eu tiver gripado hoje, e eu quiser saber se eu estou ou não com corona, e eu resolvo ir num laboratório privado, colher meu exame. Beleza. Vamos entender assim, ó. Primeiro, eu vou chegar lá no laboratório, estou gripado, vou dizer para o cara do laboratório, olha, eu estou há 2 dias gripado, vim aqui fazer um exame, um teste rápido, que é caro, não é barato o teste, e eu estou com medo de estar com o coronavírus. Nós temos algumas situações aí bem complexas. Primeiro é fazer o exame. Então, assim, supondo que o laboratório diga para mim, não, vamos testar o senhor, vamos fazer o seu exame sem ter uma ideia da temporalidade que está acontecendo o quadro gripal do paciente. Então, se eu fizer um teste em torno de mais ou menos os meus 3 primeiros dias, o IgM, que vai aparecer lá pelo 7º, 10º dia, pode ser que o meu teste dê completamente negativo. E eu saia na rua, gripado, dizendo para todo mundo, eu estou com gripe, mas eu não estou com corona, quando, na verdade, pode ser que eu esteja positivo. Porque não deu tempo ainda de ocorrer a viragem sorológica para que eu diga que realmente eu não tenha a infecção. Veja a importância disso. Então, assim, essa é uma questão fundamental que nós temos que entender, porque, assim, na vigência de um exame negativo, é de prudência dizer a esse paciente, por isso que eu digo e defendo que os exames todos devem ser solicitados e analisados por médico, independentemente de ser positivo ou ser negativo. Porque é prudente que lá no laboratório onde eu paguei para fazer meu exame, ele me diga o seguinte, assim, ó, seu exame deu negativo, mas o senhor deve, porque o senhor está gripado, fazer o seu exame mais ou menos agora, repetir o seu exame lá pelo 10º dia. Veja a situação que nós temos. Pergunta, eu fui lá e gastei no exame. Eu vou gastar de novo? Sendo que 80%, quando eu chegar lá no 7º, 8º dia, eu não estou mais nem sentindo nada. E eu vou dizer para todo mundo assim, eu fiz meu exame e deu negativo. Então, na verdade, existe a possibilidade de eu ser corona positivo, quer dizer, eu ter o SARS-CoV-2 positivo, eu estar andando no meio de todo mundo, dizendo para essa pessoa que o meu exame deu negativo, mas eu não repeti esse exame. Para mim, ver se a minha imunidade tinha sido, vamos dizer, conseguia ser detectada ou não. Então, esse é um dos casos que eu acho fundamentais. Eu sempre lembro, naquilo que eu falo sempre de medicina, que, assim, é mandatório que nós tenhamos sempre nos pacientes um quadro clínico e, a partir do quadro clínico, os exames complementares. O exame, ele não deve, como eu digo, a carroça não deve vir à frente dos bois. Então, é importante que nós tenhamos, primeiro, assim, o entendimento do quadro clínico do paciente para saber qual teste eu aplicar. Por exemplo, vamos supor que eu tive um quadro de gripe, e aí chegou um indivíduo lá na minha casa, bateu na minha casa aqui, eu vim testar o senhor. Beleza. Mas o exame que eu tenho à disposição é o RT-PCR, que nós sabemos que em torno de mais ou menos 14, 20 dias, ele não está mais no organismo. O RT-PCR, a replicação viral já acabou, já foi embora, e esse exame serve para pegar o vírus. Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, depois de 20, 25 dias, fazer o exame inadequado, que é um RT-PCR, ele dá negativo, mas eu tive o corona, porque ele, na verdade, está procurando vírus, que já não está mais no meu organismo, e que eu não fiz o exame adequado. Então, vejam a complexidade que eu possa ter realmente, assim, de ter um exame positivo e ele, na verdade, não me representar a realidade, bem como um exame negativo e não me representar a realidade. Então, esse raciocínio, eu acho que tem que ser deixado bem claro, porque quando as pessoas vão atrás de um exame para fazer, elas têm que ser orientadas. Primeiro, será que é o momento de fazer o exame? Eu acho que isso é uma questão fundamental. Segundo, entender que assim, mas depois já passou a minha gripe, eu já estou bem, eu preciso fazer o exame. Olha, o exame neste momento agora, nós estamos um pouquinho melhor, porque está chegando exames pelo governo, mas até então, eu deveria dizer, olha, realmente você deve fazer o exame um pouquinho mais para frente, para que a gente possa entender se você está ou não com o problema aí do SARS-CoV-2, se você está ou não infectado.
No quadro agudo, na síndrome aguda, aquela síndrome que foi para o hospital, eu sempre falo assim, aí nós vamos matar a mosca ali com um tiro de 12, aí nós vamos fazer o RT-PCR. O quadro agudo, ele necessita deste exame para que eu entenda como é que vai ser a evolução. Teoricamente, o paciente que foi para o hospital, ele está num quadro desfavorável de saúde. Teoricamente, esse paciente está grave, ele está com algum sinal de gravidade, uma falta de ar, algum esforço respiratório, enfim, e esse paciente, então, sim, deve ser testado com RT-PCR. Ah, nós vamos agora testar a população. Então, nós vamos fazer os testes rápidos, e a partir daí, se eu tivesse ainda que escolher entre a fitinha e o sorológico, hoje o Rio Grande do Sul tem feito um excelente trabalho com testes sorológicos, e tem sido feito aí como um exemplo para o Brasil todo. Perfeito, Dr. Rodrigo Sanderson. É importante que ele destacou que quando você faz o teste não é um certificado definitivo que vai te condenar ou vai te salvar, né? É importante destacar esse ponto que o Dr. Rodrigo Sanderson muito bem expôs. Duas perguntas que são de pessoas que estão participando aqui. A primeira delas é da Andréia Bacarim, que fala: desinfecção das ruas não seria uma alternativa válida? E a outra é da Ana Tomasi, que fala: aqui na nossa região tem prazo para começar a diminuir a infecção? Então, vamos lá. Primeiro, vários têm sido as situações que tem se tentado fazer a desinfecção nessas desinfecções de vias públicas, no sentido de diminuir o número de infectados, na verdade, de vírus circulante. Não está bem determinado se isso é um fator positivo ou negativo. Então, o fator de a gente não fazer, não é, se tivesse à disposição, vamos fazer na cidade. Agora, o fator de nós não fazermos não significa que nós estamos deixando de cuidar da população. Porque não há nenhuma estratégia, não há nenhuma recomendação oficial mundial de que eu, desinfectando ruas, eu vou conseguir diminuir essa questão do coronavírus. Isso foi visto lá na Itália como já uma medida heróica, porque realmente a situação entrou de calamidade pública, mas hoje, nesse estágio que nós estamos da pandemia, já é um estágio onde nós temos a condição de entender e vamos dizer assim, concentrar recursos. Acho que, assim, se tenhamos esses recursos à disposição, tenhamos uma doação, uma situação e uma aplicabilidade, tem um funcionário para aplicar, beleza. Mas, assim, não há nenhum estudo que me diga que isso vai reduzir o número de pessoas contaminadas com o vírus numa cidade. Perfeito, doutor Rodrigo. Uma pergunta agora do Paulo Carvalho, antes da gente entrar na próxima questão preparada. Um procedimento para descartar ou usar máscaras por todas as pessoas. No entanto, algumas pessoas, quando ouviram uma informação a seguir, a Organização Mundial da Saúde reforça: usar máscaras para pessoas saudáveis é desnecessário. A máscara não garante proteção se não for combinada com outras medidas, por exemplo, lavar as mãos. Então, pelo que eu entendi, tem um comentário do Paulo aí, não é uma pergunta que nem eu tinha dito, né? Sim. Mas que está falando de que um cuidado só não é suficiente, é necessário tomar uma série de cuidados. O distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso da máscara, quer dizer, todos esses são fatores fundamentais que vão diminuir a infectividade. Isso eu acho que seja situações extremamente importantes. Agora também não adianta estar usando a máscara e não estar lavando a mão ou não ter os cuidados de distanciamento social, porque nós vamos continuar, vamos dizer assim, secando gelo, né? Perfeito, um conjunto de fatores que vão fazer com que a gente consiga aí superar essa situação. Dentro das testagens que o senhor estava comentando, a pergunta é: o que seria testar a população por amostragem, que nem o senhor havia comentado? E isso é uma situação válida nesse momento e por quê? Bom, então primeiro assim, válida é, mas primeiro nós temos que entender assim, que amostragem testar e o que essa amostragem vai me refletir, né? O que eu vou fazer com esses números, o que eu vou fazer com esses dados? Primeira coisa assim, qual o modelo que se usa para fazer uma testagem populacional? Isso é uma questão bem difícil, bem difícil. Teoricamente, os modelos são muito parecidos com as pesquisas eleitorais, que são feitas por amostragem, teoricamente. Mas, assim, nós sabemos que, inclusive, essas pesquisas têm muito viés, quer dizer, elas têm
erros de amostragem que pode não demonstrar exatamente o que nós queremos ver. Hoje, o que é fundamental, nós entendemos que a gente quer ver prevalência, quer dizer, nós queremos ver como é que esse vírus está se comportando na cidade de Porto Ferreira. Então, o que eu preciso saber da população? Eu preciso saber quantas pessoas têm um IgG positivo ou um IgG negativo na vigência da infecção. Por isso que essas imunoglobulinas são tão importantes. Então, talvez aplicar sorologias e os testes rápidos numa certa amostragem, isso vai me dizer mais ou menos que ações eu vou ter, até mesmo que se eu tiver o IgG positivo de mais ou menos 60%, 70% da população, eu vou ter aquela imunidade de rebanho. E aí nós estamos resolvida a nossa situação. Quer dizer, eu vou ter tanta gente que já foi exposta ao vírus, que esse vírus já não vai mais achar um ambiente propício para a sua propagação. Então, a partir de então, eu estou dizendo assim, ó, podemos sair do isolamento social, podemos começar a abrir o comércio, podemos começar a fazer tudo como era antes. O problema é que, primeiro, eu não vou ter teste suficiente para fazer isso. Segundo, eu não tenho um modelo matemático adequado para que isso possa ser aplicado. Recentemente, a Universidade Federal de Belo Horizonte, eu acho que foi há umas 2 semanas atrás, começou a fazer um modelo matemático de aplicabilidade. A Universidade Federal de Pelotas, onde eu tenho muito orgulho de ser formado nessa universidade, também hoje está fazendo essa aplicabilidade no Rio Grande do Sul com um modelo matemático. Mas nós precisamos de um modelo matemático e, na minha opinião, esse modelo deve ser fornecido pelo governo federal. Porque senão vai cada um querer fazer uma coisa e não vai dar certo. Porque daqui a um pouco o Rômulo aqui vai tentar fazer uma determinada coisa, tentando mais ou menos ver, mas ele não tem noção exata e não tem certeza o que ele vai fazer com esses dados, esses números. Mesma coisa em Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo, eu tenho uma população mais idosa, uma população diferente. Outra situação é em Ribeirão Preto, que já é uma população de 700 mil habitantes, quer dizer, nós vamos precisar de um modelo matemático de amostragem, aos quais nenhuma cidade ainda tem isso, e que esse modelo matemático represente exatamente o que está acontecendo no município, uma vez que eu não tenho teste para todos. Eu sempre falo, é muito bonito a gente falar de Coreia do Sul e Singapura, né? Claro, se eu pegar esses 2 países, são do tamanho de um estado nosso. Então, assim, compra teste, testa a população inteira e nós vamos saber como é que a coisa está funcionando. Nós somos vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, nós precisamos ter um modelo que sirva para Porto Ferreira, que sirva para Santa Rita, que sirva para Pirassununga, e que esse modelo mais ou menos oriente os gestores dentro daquilo que estão sendo feitos. Agora, a grande verdade é o seguinte, nós estamos adquirindo testes. Temos testes, agora está chegando os testes. Muito bem, e o que nós vamos fazer com eles? Não, vamos testar, então vamos pensar o seguinte assim, a sensação é que nós estamos jogando baralhos, agora a carta é sua. Então vamos lá, vamos testar os profissionais que são de primeira linha, vamos colocar que estão na primeira linha do corona. Vamos testar, então, pessoal médicos, vamos testar enfermeiros, vamos testar policiais e bombeiros, por exemplo. Beleza, isso é uma maneira de nós estarmos protegendo a população toda? Não. Isso é uma maneira apenas de eu estar dizendo para aqueles profissionais que estão diretamente em contato e que, teoricamente, teriam mais chance de dizer se eles estão imunes ou não. Então, por exemplo, se eu, doutor Rodrigo, for chamado para fazer um teste, doutor Rodrigo, eu quero que o senhor venha fazer um teste rápido aqui para o senhor, para a gente poder dar uma olhadinha, ver como é que está o seu quadro. Então, eles vão fazer ou um teste sorológico, que seria melhor, ou o furinho no meu dedo, e vão fazer o teste lá. Lá vai estar uma leitura. Doutor Rodrigo está com IgG positivo e IgM negativo, por exemplo. Beleza, era isso que eu queria. Hoje eu tenho o quê? Eu tive uma exposição a esse coronavírus, como 80% da população eu não tive absolutamente nada, e estou imune. E se eu ainda quisesse fazer a contraprova disso, eu ia colher ainda o RT-PCR, que ia dar negativo. Então, assim, essa seria, vamos dizer, o cenário ideal. Era eu ter um RT-PCR negativo, quer dizer, eu não tenho mais vírus no meu organismo, e eu tenho um IgG positivo, e eu tenho as defesas. Então, assim, este seria o cenário ideal. Então, assim, acho prudente que esses profissionais que estão atendendo as pessoas, até porque, assim, supondo que lá o doutor Rodrigo veio com um exame dizendo assim, doutor Rodrigo, o senhor está com um IgM positivo.
nossa, nesse momento, o meu organismo está identificando que o vírus está em atividade. Eu sou obrigado a parar as minhas atividades, mesmo que eu esteja assintomático, eu sou obrigado a parar as minhas atividades e ficar isolado durante 14 dias para que dê tempo para minha imunidade, para mim não infectar outras pessoas, já que eu estou fazendo tanto atendimento. Então, assim, acho que isso é extremamente relevante do ponto de vista de proteção dos pacientes que estão convalescentes e dos serviços de saúde, ou policiais, ou bombeiros. Agora, do ponto de vista de amostragem, vamos fazer amostragem, então, no lar dos vovô. Pergunto, por quê? Mas é porque lá na Itália mostrou que tinha, lá nos Estados Unidos, teve lá um lar de vovô que tinha 70, morreu 50. Beleza, lá funcionou assim. Será que para nós também vai funcionar assim? Claro que de alguma forma nós vamos ter que partir. Mas agora também cabe aos nossos prefeitos começarem a se reunir e eles começarem a entender o seguinte: espera aí, tudo bem, nós estamos todo mundo no meio da confusão, mas qual é o modelo matemático que nós vamos ocupar de amostragem? Como é que vai ser feito isso? Então nós vamos pegar a população de 20 a 30 anos, nós vamos fazer X testes. Na população E aí nós vamos ter um modelo de aplicabilidade. Agora, assim, o que eu fico preocupadíssimo é cada um tentar resolver o seu problema, porque agora, assim, primeiro, tínhamos que testar. Beleza, então vamos testar. Testar quem? Como e onde? Essa é a grande resposta. E essa resposta, na minha opinião, que não existe ainda, não existe, nós vamos precisar do nosso poder público federal para que ele nos dê uma resposta adequada a cada município pelo seu número de população. Porque senão vai virar casa da mãe Joana. Eu não vou ter exame. Eu tenho 55 mil testes em Porto Ferreira para testar todo mundo. Em não tendo, quem é que eu vou eleger? Vou eleger o Lamelas ou vou eleger o Rodrigo? Quem é que é mais bonito para saber quem teve o corona, entendeu? Então, assim, nós precisamos do modelo matemático. E esse modelo matemático deve ser feito pela federação. A partir desse modelo matemático, aí sim nós vamos ter a ideia de como é que isso está funcionando. Então, quando a gente está batendo nisso, eu sempre falo assim, eu cuido muito na minha vida para a gente não ser rebelde sem causa. Não adianta eu estar falando A do governo, B do governo, C do governo. O que eu preciso do governo? Ele está lá, ele está instituído, foi democrático. A partir de então eu preciso de coisas dele. E hoje essas coisas é o seguinte, peraí, então você liberou um monte de recursos para os municípios. Ótimo, liberou recursos para os municípios para ser utilizado na crise do corona. Provavelmente todos os prefeitos, pelo que eu estou vendo, assim, todos estão se mexendo para que isso seja, pelo menos assim, não seja negligenciado. E não foi. Acho que assim, pelo menos nas duas cidades aos quais eu mais participo, as três, né? Aqui, Santa Rita, Ribeirão Preto, não houve negligência nenhuma. Todos foram montar suas UTIs, todos montaram seus gripários, montaram uma estrutura hospitalar para que pudesse receber isso. Mas agora chegou a segunda fase da pandemia, chegaram os testes. Mas e por que não chegou tudo secundarial de teste lá no início? Por que ia chegar lá no início? É testar quem? Se não tinha pandemia, ela não estava presente. Então, havia necessidade de um período que as pessoas fossem submetidas ao vírus, quer dizer, elas tivessem contato com o vírus. Então, vamos lá, mais ou menos quanto? 3 semanas, 4, 5 semanas. Bom, a partir de então, as pessoas tiveram contato. Aí é hora de eu testar. Então, o que eu vejo é o seguinte, todo e qualquer prefeito hoje está dizendo bem bonito assim, olha, agora nós temos um monte de teste. Beleza? Como é que nós vamos aplicar esse teste? Quem é que vai ser testado? E como vai ser testado? Qual o modelo matemático vai ser utilizado, uma vez que eu não tenho testes para toda a população? Não, mas eu sou amigo, então eu testo. Eu sou inimigo, eu não testo. Se eu for moreno, eu testo. Se eu for loiro, eu não testo. Como é que nós vamos fazer no meio disso aí? Perfeitas explicações do Dr. Rodrigo Sanderson. Importante destacar, como ele disse, de se considerar as particularidades de cada região num país de dimensões continentais, que é o nosso, que é o Brasil, mas também, apesar de considerar as particularidades, todo mundo está falando a mesma língua. Então, o papel do governo federal, da União, do Estado, com E maiúsculo, né, na organização de todas essas regiões no combate à pandemia. Uma pergunta que chegou aqui do Matheus Mazotti, ele fala sobre as academias, que foram por decreto federal agora classificadas junto com os salões de beleza e as barbearias como serviços essenciais. Ele pergunta o que o senhor pensa disso. Bom, eu acho que, assim, inicialmente,
Isso é importante ser colocado que, assim, todo e qualquer estabelecimento hoje que vá fazer aglomeração de pessoas, ele deve ser visto de uma maneira diferente para o poder público. Entenda uma coisa assim, não vai ter o santo da história que vai dizer assim, não, vamos liberar tudo, ou o cara que vai dizer, vamos fechar tudo. O problema é que não está tendo um equilíbrio nisso aí. Mas o fundamental é que, assim, entendo que uma vez que se tenha lá um processo na academia, com baixo número de pessoas, que não se tenha os cuidados de higiene locais, que se faça a desinfecção dos aparelhos, entendo que, assim, estamos diante de uma situação favorável. O nosso problema, do nosso Brasilzão de Deus e da nossa população, é que, assim, a gente dá o dedo, dá a unha, pega o dedo, dá o dedo, pega o braço, e isso é muito complicado. Né? Hoje, se a gente for ver, assim, será que nós estamos respeitando mesmo 4 clientes por caixa dentro do supermercado? Esse tipo de situação sempre tem um jeitinho, o brasileiro tem o jeitinho que nos complica, e isso leva a uma situação extremamente negativa. Então, o que eu acho, assim, claro que isso, a gente sempre deixa essas decisões para o poder público, eu sou médico, eu falo de medicina e falo de saúde, né? Não sou gestor público, mas eu acho que, assim, essa bandeira de vamos abrir tudo, vamos fechar tudo, quem vai abrir, quem vai fechar, se tivesse a prudência de todos, estava tudo certo. O problema é que essa prudência não existe. Precisou de um decreto para dizer que máscara era obrigatório. Então, assim, numa coisa que a gente já estava falando 20, 30 dias antes, não, temos que usar máscara, mas se não coloca o decreto, não tem. Então, assim, precisou os lugares públicos, se você não tiver máscara, você não entra. Então, assim, nos parece que, como diz lá no Sul, o rebenque tem que existir para que a coisa ande. E isso, de certa forma, preocupa o gestor. Porque é um cara que ele gostaria de estar com as coisas mais abertas, de que o comércio pudesse estar andando um pouco melhor, mas até que ponto ele vai ter o controle da população com relação a isso. Então, às vezes, vale a pena a gente pecar mais por excesso e menos por falta. Perfeitos comentários do Dr. Rodrigo Sanderson. Se você tem dúvidas, opiniões, comentários, escreva eles aqui, participe conosco. Dr. Rodrigo, o senhor já falou sobre a importância do papel do médico na avaliação destes exames, né? O médico tem um papel de uma interpretação, basicamente, do resultado. Na sua opinião, então, qual é o risco de o exame ser feito sem essa supervisão médica e por que este profissional é tão importante na interpretação do resultado do teste rápido? Bom, eu acho que, assim, é fundamental entendermos, como eu já falei anteriormente, que, assim, na minha opinião, a testagem para o SARS-CoV-2, ela deve partir única e exclusivamente do médico. Por quê? Porque nós vamos precisar do acompanhamento e da interpretação. Novamente, volto a falar sobre o que tínhamos falado antes. Se nós testarmos um indivíduo fora, ou que ele esteja o que a gente chama na janela imunológica, quer dizer, naquele período ainda onde eu vou fazer um teste rápido para ver a imunidade, mas a imunidade não aconteceu, eu preciso repetir este teste rápido. E a partir disso, nós temos que ter a noção exata se essa repetição vai ser dali 3 dias, dali 5 dias, dali 10 dias, dali 15 dias. Enfim, nós precisamos ter o acompanhamento médico em relação a isso. Deixar essa encrenca, eu digo assim, para a questão privada, é muito complicado. Olha, o senhor fez um exame hoje que deu negativo, mas o senhor precisa daqui 7 dias fazer de novo. Talvez ele dissesse para o laboratório, mas se fosse assim, por que o senhor já não disse que eu fazia daqui 7 dias? Mas daqui 7 dias também eu já não tenho mais nada. Será que eu vou querer levantar de manhã? Eu não estou sentindo nada. Eu vou lá fazer um exame, estou de boas, né? Vou fazer um exame para ver se eu tive ou não corona. É muito difícil. Então, assim, precisa do acompanhamento médico. Primeiro, para mostrar a importância da síndrome gripal. Segundo, mostrar para ele que mesmo com um teste negativo, ele precisa ficar isolado. Ele não pode, de repente, numa testagem precoce, ficar andando na rua e dizer, não, mas eu sou negativo. A testagem foi adequada. Não é mesmo? Bom, aí nós ficamos todos mais tranquilos. Mas quem vai dizer isso para o paciente? O médico. Então, isso é fundamental que estejamos todos com essa situação bem clara na cabeça.
Perfeito, doutor Rodrigo. Passamos de 80 pessoas ao vivo acompanhando esta entrevista, bastante comentários, bastante perguntas. Se você tiver ainda comentários, perguntas, é só mandar aqui, ele será exibido. Uma pergunta um tanto utópica, talvez. Como seria a abordagem diagnóstica ideal para os casos de novo coronavírus? E temos recursos para isso? Como que deve ser feito, então? Nossa, essa pergunta é bem interessante. Então, como seria essa abordagem ideal? Então, inicialmente, um quadro gripal, ele deve ser analisado pela pesquisa do RNA viral. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, estou falando do quadro, vamos dizer assim, utópico, e que seria o ideal. Eu fiz lá a meu RT-PCR e deu positivo. O que significa isso? Que eu estou gripado e tenho no meu organismo o SARS-CoV-2 presente. Bom, aí nós teremos que fazer a evolução dessa doença, que a gente sabe que em torno de mais ou menos 7, 10 dias, ela ou vai se deflagrar para uma situação mais importante ou não. Né? Grande parte, às vezes uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de cabeça, uma falta de cheiro, etc., uma febrícula, enfim. Mas vamos colocar que essa doença, ela avance. A partir do 7º, 10º dia, seria interessante nós fazermos um teste sorológico. Para quê? Para mim ver como é que a imunidade desse paciente está agindo. Na verdade, eu quero entender se ele já está produzindo IgG, se ele já está produzindo defesas do organismo dele de reconhecimento desse vírus. E num final, lá pelo 14º, 15º dia, ou um pouco depois até, vamos colocar 20º dia, seria mais interessante, repetir o RT-PCR. Para quê? Para que a gente visse a ausência do vírus no organismo. Então, essa seria a abordagem ideal para esse paciente. Agora eu pergunto, como é que nós vamos fazer para pagar toda essa conta? Por isso que é tão importante, quando for pedir o RT-PCR, seja no momento certo. Por isso que é tão importante, quando for pedir o teste sorológico, seja no momento certo. Por isso que quando nós estamos falando de a testagem, o teste rápido, seja no momento certo. E em quem vai se fazer isso? Então, mais ou menos assim, em linhas gerais, tratamentos individuais, eles vão necessitar do RT-PCR e também vão necessitar dos testes sorológicos. Para quê? Para mim saber como é que está o comportamento do vírus e como é que está o comportamento da imunidade. Isso é a abordagem individual. Se nós formos pensar na abordagem populacional, então assim, eu quero saber como é que esse vírus está se comportando na população. Eu tenho que ter uma coisa barata que eu consiga aplicar para todo mundo, inclusive em quem tem doença e quem não tem. Então, o que nós vamos usar? De preferência o teste sorológico. Em não tendo sorológico, o teste rápido, que é o da gotinha do dedo. Tá aí as explicações do Dr. Rodrigo Sanderson, lembrando que estamos com ele falando sobre a pandemia do novo coronavírus, especialmente sobre a questão das testagens. Doutor, entrando já numa área mais econômica, há vantagens das empresas da cidade testarem todos os seus funcionários? Pergunta capciosa, né? Essa é uma pergunta capciosa. Primeiro, nós temos que entender o seguinte, assim, qual é que é a vantagem da empresa testar um funcionário? Empresários, me escutem. Vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, eu tenho lá 1.000 funcionários, eu tenho 500 funcionários. A vantagem de eu ter testes, primeiro, significa que eu possa dizer que aquele meu funcionário afastado, ele já está imune da doença, quer dizer, ele já tem lá o IgG positivo, que eu estou falando desde lá do início da nossa conversa, ele já está com o IgG positivo e que ele pode, então, voltar às suas atividades. Ele está com o IgG positivo e o IgM e o IgA negativo, evidente, que são aqueles anticorpos mais iniciais. Mas ele já tem a imunidade orgânica dele. Quer dizer, esse cidadão que ficou afastado do trabalho por gripe, entendo este cenário aonde tem o IgG positivo, IgM negativo, IgA negativo, ele pode voltar às atividades. Ele é um cara que ele teve a infecção, mas ele agora está imune. Então, para isso serve. Ah, mas eu quero fazer graça com os funcionários. Então, vamos fazer graça com os funcionários. Então, vamos lá. Eu quero saber como é que eu vou, quantos eu vou deixar em casa e quantos eu vou manter aqui no serviço. O ideal seria, pelo menos, nós fazermos o RT-PCR em todos os funcionários, pelo menos umas 2 a 4 testagens a cada 15 dias. Então, eu vou lá, eu pego 1.000 funcionários e faço RT-PCR para todos eles. Não sei quem teria bala na agulha de segurar uma encrenca dessa.
Aqueles que tivessem o vírus positivo, eu afasto. Aqueles que têm o vírus negativo, eles seguem trabalhando. Aí, em 15 dias, eu vou fazer de novo o RT-PCR. Porque em 15 dias a gente sabe que o cara pode ter adquirido uma gripe lá fora, voltou para casa, gripou, volta de novo. Então, o que eu quero só falar é que é uma coisa inviável do ponto de vista privado, as empresas quererem ter essa responsabilidade com seus funcionários, uma vez que nós precisamos do apoio público para que ele nos ajude. Então, o que é prudente nisso tudo? A prudência nos diz o seguinte, uma vez que nós não temos teste para todo mundo, não temos dinheiro também para investir. Então, é o seguinte, quem está gripado, saiu fora do jogo. Esse cara vai ficar em casa. Quando ele voltar ao trabalho, a empresa, prudência, né? Não seja obrigatório, mas a prudência é que depois de 14 dias ela fizesse um teste rápido para ele. Sorológico ou teste do dedinho, dizendo para eles, cara, você não tem mais o IgM e o IgA positivo, você é um IgG e que agora você tem imunidade, pode trabalhar e avisar os outros demais, né? Só ele já teve, agora ele está bem, pode brincar com todo mundo, tá tudo certo. Então, eu acho que essa é a questão que nós temos que entender, que, assim, não há uma fórmula, com os recursos hoje que nós temos, de fazer uma testagem em massa do ponto de vista de uma pequena população. Por exemplo, pegar uma empresa com 30 funcionários. Não há lógica nisso, entendeu? Porque lá dentro eu vou ter gente que pode estar, que está totalmente assintomático, gente que está lá no 3º, 4º dia de vírus, gente que não tem vírus nenhum. Então, o que é prudente? Está infectado, tira ele do jogo, deixa o cara 14 dias lá, mas o cara tá bem, teve o quadro gripal. Beleza, deixa ele gripadinho lá, não tem problema. 7, 10 dias ele tá bem, tá ligando para a empresa. Mas, patrão, eu quero voltar, eu tô me sentindo bem. Pera aí um pouquinho. Chama o médico de trabalho e diz, vamos testar esse cara. Testou o cara, foi lá e deu um IgG positivo, IgM, IgA negativo, pode voltar, negão. Você pode voltar, pode trabalhar, tá tudo certo, nós estamos felizes contigo aqui. Deu ainda uma sorologia positiva, fica em casa mais uns dias aí e depois a necessidade ainda de eu repetir o exame. Porque para liberar ele de novo para trabalhar, eu tenho que ter certeza que ele não tenha mais. Quer dizer que ele tem a imunidade dele adquirida. Quase 90 pessoas ao vivo conosco nessa noite de sexta-feira. A próxima pergunta é no campo político. Vou fazer uma pequena alteração. A minha pergunta era o que o senhor achava, né, da gestão do ministro Taixe à frente do Ministério da Saúde. Hoje, um dia agitado na política nacional, fomos surpreendidos, então, pelo pedido de demissão do ministro Taixe, menos de um mês depois de ele ter tomado posse, no dia 17 de abril, que coincidentemente também foi uma sexta-feira, e também foi uma sexta-feira à noite de entrevista com o Dr. Rodrigo Sanderson, né? Quando na época... entrevista com o ministro aí, cara. Pois é, na época, dia 17 de abril, ele tomou posse no lugar, então, do Henrique Mandetta. A pergunta é, o porquê o senhor acha, na sua opinião, que ele não se sustentou no cargo e quais suas expectativas e apreensões para o próximo a ocupar esse cargo? Eu queria saber a data da nossa próxima live também. Bom, eu acho assim, Felipe, o nosso grande problema é o entendimento da situação. Há um momento, hoje, que as pessoas devem entender, e sempre houve essa exigência da medicina. A medicina, infelizmente, e por isso que eu acho que é uma arte que me encanta tanto, e eu sou apaixonado pelo que faço, ela não é uma ciência exata e está muito longe de ser uma ciência exata. Mas está muito longe de ser. Porque no momento que eu coloco todo mundo numa tabela, eu tenho lá de vez em quando que tirar o indivíduo da tabela e individualizar o tratamento. Então, esse é o primeiro ponto de decepção com o gestor. Então, ele me exige resultados, e que esses resultados, eu coloco todo mundo numa tabela, mas daí, de repente, o tal do estado lá, o estado do Amazonas saiu da tabela. E aí eu tenho o estado do Ceará que saiu da tabela, e aí eu tenho o estado do Rio Grande do Sul que está bem, e aí eu tenho o estado de Santa Catarina que está legal, aí eu tenho o estado do São Paulo que está aí marchando. Então, assim, isso, para o gestor, ele leva a um entendimento de incompetência do indivíduo que está lá liderando as situações. É importante as pessoas entenderem que a medicina, ela não vive de resultados, ela vive de meios. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou cirurgião, atendo trauma também. Quando chega um indivíduo, para mim,
vítima de um esfaqueamento, ou vítima de um ferimento por arma de fogo, por exemplo, eu levo esse indivíduo para o centro cirúrgico e eu não estou nem um pouco preocupado o quanto eu vou gastar para salvar a vida desse indivíduo e nem o histórico desse indivíduo. Veja o seguinte, o que eu quero dizer isso para vocês? A vida daquele cara, que para mim sempre foi a vítima que chegou, o culpado não me interessa. Eu sempre digo assim, quem é que eu atendi? Eu atendi a vítima. E o médico, ele sempre atende a vítima. Ele está usando de todos os meios possíveis para poder salvar aquele indivíduo, para poder salvar aquela pessoa. Isso para um gestor, quando você começa a entender, assim, porque quando ele tirou o Mandetta para trazer um novo ministro, que assim, como se o cara fosse tirar um coelho da cartola, primeiro esse cara tem um nome a zelar. Tem um nome a zelar. Ele, eu, todos os outros colegas médicos têm um nome a zelar. O que significa isso? Nós fizemos um juramento inicialmente de proteger vidas. Ah, mas o Estado está ruim. Lamento. O problema é que, assim, os gestores, como um todo, eles estão querendo resultados positivos. Eles estão num momento onde eles estão querendo mostrar obra, eles estão querendo mostrar pavimentação, eles estão querendo mostrar como se, assim, o coronavírus fosse uma parte do negócio. Quando, na verdade, ele é o negócio principal. E você imagina se eu estivesse conversando com você aqui e você deixasse para mim bem claro, olha, doutor, eu estou me lixando, se vai morrer só um pouquinho de gente mesmo, olha quanta gente tem aqui para morrer. E eu diria para você, mas esses que morreram, para mim, são muito importantes. Então, são visões que nós temos que entender, e na hora que eu arrisco com decisões políticas, do ponto de vista de exposição de pessoas, eu estou arriscando uma situação que eu não sei se vai dar muito certo. E o médico, como um todo, ele vai sempre preservar. Se Porto Ferreira tiver 5 óbitos, tiver 10 óbitos, tiver 100 óbitos, esses 100 óbitos, esses 5 óbitos, eles terão a mesma importância do 100 para o médico. E é isso que bate de frente com a gestão. Aonde a preocupação é, eu quero que a economia se salve, eu quero... Está todo mundo pensando nisso, mas está todo mundo pensando em quando não tiver um ente querido morto. Conversa com qualquer família que perdeu o pai ou a mãe com o coronavírus, que não pode nem fazer o sepultamento. E aí, como é que nós vamos fazer? E tu acha que qualquer outro que chegue lá hoje, no Ministério da Saúde, vai chegar, vai abraçar o Bolsonaro e dizer, olha, eu vou fazer tudo o que você quer. Pode pedir o que você quer aí que eu vou assinar embaixo. Ninguém vai fazer isso. Porque nós temos um nome a zelar e nós temos um juramento feito. Então, a sugestão que eu dou para um presidente da República, e que essa live possa chegar a ele, cara, para dar certo o que você quer, não contrate um médico. Não é a pessoa ideal para poder te ajudar. Nós entendemos hoje de salvar vidas. Quem tiver no nosso barco, embarca junto. E nós vamos trabalhar junto. Agora, quando a importância não é isso nesse momento, nós vamos ter que atuar de forma... Aí não são lados opostos, mas eu não consigo compartilhar de todas essas ideias. Isso é importante a gente entender. A concordância, nós não precisamos concordar 100% e discordar não significa que nós estamos contra um ao outro. As pessoas estão muito polarizadas. Então, assim, se você não concorda com o que eu digo, então você é isso, então você quer que tudo se arrebente. Não, não é isso. Nós queremos simplesmente que a coisa se ajuste diante de um cenário onde nós temos que ter ferramentas para poder trabalhar melhor com isso nesse cenário de incerteza. Então, assim, primeiro, qual é as ferramentas? Testagem. Ótimo, chegaram os testes. Como vamos testar as pessoas? Qual vai ser o modelo matemático utilizado? Eu não consigo imaginar o presidente da República ou o nosso governador Dória dizer assim, o Rômulo, o Pilha, eu estou dando aí 1000 testes, te vira aí com esses 1000 testes. Ele vai dizer assim, eu vou fazer o que é melhor. Aí os prefeitos vão chamar os médicos. Uma pessoa recebeu um monte de teste, o que eu faço? Nós precisamos de um modelo matemático de aplicabilidade. Quem é que faz esses modelos matemáticos? Normalmente as universidades que fazem os estudos epidemiológicos. Aí sim nós começamos a arrancar. Agora, se cada um de nós não sair com uma comitiva daqui de 10 prefeitos, 20 médicos, vamos lá no Rio Grande do Sul ver o que eles fizeram, usar o mesmo modelo matemático. Ou nós vamos lá na Universidade BH lá usar o mesmo modelo matemático. Poxa, daqui um pouco a coisa fica às avessas.
Então, nós precisamos hoje, do governo federal, o entendimento de que, se vai contratar um médico, meu amigo, você vai ter que embarcar no mesmo caminho. Ah, nós não vamos contratar um médico para ser ministro. Beleza, é uma escolha sua. Todas as escolhas ele está fazendo. Vai responder por elas. Isso é uma coisa que é importante a gente entender. Eu, do ponto de vista médico, quando uma pessoa se coloca na minha mão, do ponto de vista cirúrgico, eu tenho que responder por aquilo que eu faço. E eu tenho que usar os melhores meios, os melhores métodos. Agora, sim, se o pensamento é, vamos proteger, vamos primeiro entender, analisar como é que nós vamos fazer a aplicabilidade disso tudo. Olha, agora Porto Ferreira tem mais ou menos 50% da população está imunizada. Beleza, o prefeito está autorizadíssimo, até porque já fez muito do seu papel de montar uma estrutura adequada, para dizer, abre as portas e vamos embora. Mesma coisa acontecendo lá em Santa Rita do Passa Quatro, mesmo acontecendo em Ribeirão e onde for. Agora, enquanto eu não tiver esse modelo de testagem e eu não tiver a certeza de que aquela representação daquela amostra, ela vai representar o risco da população, a partir daí, a ideia do médico é proteção. E é para isso que nós nos formamos. De forma muito simples e clara, o Dr. Rodrigo Sanderson resumiu, acho que o pensamento de muitas pessoas e a indignação também de muitas delas diante dessa situação. Tanto é que a próxima pergunta se desfez nos comentários do senhor nessa questão. Eu ia falar que o ministro Mandetta, o ex-ministro da Saúde Mandetta, tinha falado ontem, numa entrevista à CNN, que numa escala de 0 a 10, em nível de preocupação, ele estava com o nível 10 em relação ao Brasil, que já tem uma das maiores taxas de contaminação do mundo, já está entre os 10 países com mais mortes do planeta e deve, aí, segundo alguns estudos, atingir o epicentro da pandemia, deve ser o país epicentro da pandemia quando a situação se resolver nos Estados Unidos. Então, são informações que nos preocupam muito e diante também de um cenário, como a doutora Letícia comentou, como o senhor comentou e como já tinha falado já lá no dia 17 de abril, é uma questão que está sendo politizada. As mortes jamais devem ser banalizadas e as vidas jamais podem ser relativizadas, né? Cada vida é uma vida e não apenas um número, e é importante sempre destacar isso, porque senão a gente vai se acostumando com esses números, né? Ora são 100, depois 200, 500, 1.000, 2.000, então é importante sempre estar relembrando esses pontos. Eu parto do seguinte princípio, que é importante entender que, assim, quando nós fizemos críticas sobre sistema de saúde, sobre funcionamento, mais uma vez aqui, nós não estamos julgando, eu sempre falei o seguinte, assim, quando você está criticando demais um cara que está na administração, senta lá e faz melhor. Eu sempre falei isso, né? É muito fácil criticar, sentadinho aqui de noite, tranquilo, falando que bem entender, fica fácil criticar. Mas claro que, assim, as decisões são decisões todas muito difíceis. Todas são decisões muito difíceis. Eu apenas estou expondo o ponto de vista médico. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam, né? Que o médico, ele é protetor da vida. Nós nos formamos para isso. Então, assim, se nós formos partir desse princípio e eu estou com gente morrendo, eu vou ter que atender essas vidas. O que eu acho, assim, é que nós estamos num momento, e aí, essa questão da gente poder conversar numa live, tecnicamente, do que nós temos que fazer, ou tecnicamente, aonde nós estamos pisando, estamos falando com o médico, isso nós temos que entender o seguinte, assim, que há um momento hoje que as pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Então, assim, eu gostaria hoje, verdade, de ter o zap do Trump e deixar na minha página na internet, que a cada coisa nova que estão dizendo aí que funciona, negão, passa a usar isso, que mandaram aqui no meu zap, eu recebi hoje na minha, sempre tem uma análise muito interessante das coisas, eu tenho uma piadinha, e começa a mandar para onde está morrendo muito mais gente que aqui, para ver se eles vão aplicar lá, porque a impressão, às vezes, que dá, é que, assim, alguém tem uma fórmula mágica de resolver um problema tão complexo. Tão complexo. Primeiro, de uma doença recente.
Segundo, de uma doença que nós estamos estudando. Terceiro, estamos começando a entender como é que esse vírus atinge a célula, como é que ele atua na célula. Quarto, um bicho inteligente. Matou gente rica, matou gente pobre, matou preto, matou branco. Então, peraí, um bicho que atua lá no inverno, que atua aqui no verão. Peraí, nós estamos diante de um inimigo que, no mínimo, tem que ser respeitado. E eu acho que, mais uma vez, assim, hoje, eu te falo que quando a gente chamou esse tema da testagem, a gente pediu tanto, talvez seja para que a testagem possa alertar as pessoas à real situação da cidade. Porque agora vai ter o boom de casos. Então, entenda uma coisa assim, mas espera aí, no Brasil está tendo tantos casos, há um mês atrás, não tinha teste para fazer, não tinha. Então, assim, agora que está chegando. Então, esses insumos vão chegar e nós vamos começar a testar as pessoas. Então, Porto Ferreira vai sair de um patamar de 5 para 30, 40, 50, que bom que não chegue, se não chegar, ótimo. Vamos rezar que isso não esteja. Mas, assim, o que nós temos que entender é que essa testagem vai fazer com que os casos se aproximem da gente e a gente comece a entender que a coisa não está tão longe e que não é tão brincadeira assim, né? Apesar que eu acho que sim, acho que quando eu uso brincadeira não é essa palavra não está adequada, mas que ela é mais séria do que nós imaginamos que seja. Eu acho que a gente não pode hoje subestimar uma situação mundial, onde todos os países estão com esse problema e nós não somos imunes a ele. Que bom se nós tivéssemos um jeitinho brasileiro para poder resolver a parada aí. Que bom seria. Soluções rápidas todo mundo gostaria. Infelizmente, a gente está diante de um problema, como o Dr. Rodrigo disse, extremamente complexo, que derrubou as maiores economias do planeta. Então, a gente está falando de um vírus acelular, praticamente, e que está causando tantos impactos desse jeito, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Próxima pergunta, doutor. Pode falar. Posso fazer uma adendo que as pessoas não se deram conta que nós estamos diante de uma guerra mundial sem um tiro. Não houve um tirinho. E esse é um cenário de uma guerra. Economias quebradas, pessoas que hoje têm dinheiro, daqui 30, 60 dias nós não sabemos como é que está. Nós estamos nos resquícios ainda. Esse mês é um mês que as pessoas vão receber, mês que vem começa a faltar comida na mesa, velho. A situação vai apertar. E aí, além disso, vem a doença. E aí nós estamos diante de um cenário onde nós vamos ter que entender aonde nós vamos, com que bom senso nós vamos atuar. Por isso que eu peço, assim, gestores, prefeitos, governadores, presidente, vocês necessitam se alinhar diante do sofrimento de pessoas. Porque se nem o sofrimento a gente conseguir ficar usando o sofrimento a seu favor ou contra, isso é uma questão muito bárbara, assim, muito bárbara. Então, está na hora de todo mundo sentar na mesa e conversar. E as pessoas entenderem que o contraponto, ele é fundamental. Eu sempre falei, quando as pessoas têm um contraponto, isso é positivo, isso faz a gente crescer. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente às vezes precisa escutar, entender como é que esse cenário está acontecendo. Perfeito, doutor Rodrigo. Essa crise sanitária e também essa crise econômica que nós estamos vivendo deixará marcas profundas na sociedade, aprofundando ainda mais o cenário de miséria e desigualdade. Lembrando que o Brasil é um país historicamente marcado por essas desigualdades. Como serão, na sua opinião, os desafios enfrentados pelas santas casas que dependem de doações nesse cenário de pós-crise? A gente sabe que muitas das santas casas, além das verbas destinadas pelo poder público, dependem para completar a sua renda das doações feitas pela comunidade. Como que fica essa situação no pós-crise? Bom, aí eu vou dar minha opinião seguinte, assim. Eu sou um defensor ferrenho de santas casas. Sempre fui. Eu acho que as santas casas, elas têm uma coisa que é a filosofia. A Santa Casa tem uma filosofia. Então, ela tem uma filosofia de ajudar, de ela ter a parte da filantropia, que ela tem o seu lucro, evidentemente, mas ela ajuda o coitado, ela ajuda o cara que não tem recurso nenhum, ela consegue manter qualidade para esse paciente. Então, eu sempre fui um defensor de santas casas. E é um momento de se repensar.
imaginemos o seguinte, assim, hoje nós estamos falando mais ou menos 25% da população brasileira, ela tem convênio. 75% da população brasileira não tem convênio. Na hora que o bicho pegou mesmo, assim, ó, eu preciso montar UTI, eu preciso montar hospital de campanha, eu preciso leito, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquele outro. Pergunto, quem foi que realmente apareceu aí nesse cenário? Com recurso pesado. Algumas empresas privadas de saúde, poucas, Redditor, algumas Unimedes, investiram, tiraram recursos dos seus cofres para investir em saúde pública, com gestão, com modelos de atendimento, etc. O resto foram as santas casas. Então, eu vejo o seguinte, assim, grandes santas casas, elas se tornaram hoje referências em corona, em saúde, para poder defender a população num momento tão difícil. Eu endureceria muito o jogo com as operadoras de saúde hoje, se eu tivesse um poder para isso. Muito, muito. E as santas casas, elas deveriam ser completamente privilegiadas do ponto de vista do seu funcionamento. Porque elas realmente estão dando uma lição de vida diante de um cenário tão difícil. Muitas delas não têm nem sequer os recursos adequados para montar seus leitos, estão contando R$1 com outro real. Eu digo assim, puxa o lençol, cobre a cabeça, destapa o pé. Se tapa o pé, destapa a cabeça. Essa é a situação das santas casas até hoje. E eu acho que, assim, cabe ao governo olhar e fazer essa é a única pergunta a ser feita, assim. Essa é a única pergunta a ser feita. Diz, olha, no momento que eu mais precisei, quem me ajudou? Foram as santas casas. Então, eu acho assim, nós estamos hoje com esses recursos presentes, acho que esses hospitais têm que ser privilegiados, eles, seus convênios, não é porque aqui em Porto Ferreira tem o convênio da Ana Balbina, que por sinal é um excelente convênio, mas eu digo que eles devem ser privilegiados do ponto de vista de todas as estratégias de desenvolvimento. Porque na hora que o Brasil mais precisou, foram elas que se demonstraram presentes. Vamos pegar aqui na nossa região, Tambaú tem o quê? Santa Casa. Nós vamos para Pirassununga, tem o quê? Santa Casa, Porto Ferreira tem Santa Casa, Descavá tem Santa Casa, Santa Rita tem Santa Casa, Santa Cruz das Palmeiras tem Santa Casa. Esses lugares é que estão defendendo a população. Então, assim, às vezes a gente fala tão mal, porque foi mal atendido, porque não sei... Às vezes porque o cara não tinha o recurso necessário. Mas hoje, assim, se nós falarmos de destinação de recursos, são esses hospitais, é este tipo de vamos dizer assim, de entendimento que deve ser feito de defesa. Esse é o meu ponto de vista. Mas vamos passar por momentos muito difíceis, tá? Muito difíceis. Perfeito. Porque eu imagino que o dinheiro vai acabar, já já, e a partir de então, os doentes vão continuar chegando e vai ficar curto o número de recursos. Mas que o novo ministro da Saúde entenda isso e faça essa única pergunta: no momento que eu mais precisei, quem me ajudou? E se a resposta for Santas Casas, eu acho que aí muda um pouquinho o patamar com os demais planos de saúde. Que entra naquela questão da defesa do SUS, que nós já havíamos comentado também no dia 17 de abril, né? Que é um dos melhores e maiores sistemas únicos gratuitos de saúde do mundo, né? O professor Alexandre diz que seus comentários são bastante coerentes. Ele está acompanhando a gente também. Doutor Rodrigo, o Brasil não tem uma tradição cultural no quesito doações, né? O senhor acabou de comentar sobre essas questões também. O senhor acha que nesse momento que nós estamos vivendo, a tendência é que a solidariedade aumente e com ela também esses atos generosos e essas doações. Você acha que esse é um legado que pode continuar para o Brasil? Pode, mas por um tempo muito curto. Quem está doando é quem tem recurso nesse momento. E os empresários, eu acho que como um todo, eles estão se sentindo meio enganados, assim, como um todo. Eles até podem ser que eles estão ajudando nesse momento, assim, sabe assim, estou ajudando porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eles não estão direcionados na sua ajuda. Então, é o que eu digo assim, adianta eu, por exemplo, se eu fosse um grande empresário aqui, eu doar aqui para a cidade, sei lá, vou doar 20 mil testes. O que nós vamos fazer? Como é que você vai aplicar isso?
Então, essa é a primeira pergunta. Segundo, não, então eu vou doar 10 leitos de UTI, eu vou montar uma UTI nova, mas de repente os casos não chegaram. Porque quando a gente também está falando de corona, que está se falando do SARS-CoV-2, nós estamos falando de pessoas positivas, mas aí dizer que isso vire uma doença grave na cidade, existe um abismo entre essas duas coisas. A verdade nua e crua é que nossa região é uma região onde vai começar a aparecer as pessoas que tiveram, mas entre isso nós temos casos graves, existe um abismo. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje e entender que eu sempre falo, o papel do mocinho do bandido, ele vai embora em questão de segundos. Então, assim, todo mundo está doando, todo mundo está fazendo, todo mundo está se ajudando, até o momento do caos, né? Até o momento onde eu falo que a ética das pessoas, ela vai começar a ser discutida. O bom senso, a gente sempre vê numa situação de calamidade. Quem vai doar, quem vai ajudar, até onde eu já ajudei, a partir de agora não posso mais ajudar. Então, assim, acho que é importante entender que nós estamos esgotando um recurso que, na minha opinião sincera, se eu tivesse hoje com 10 empresários na minha frente, eles me perguntaram assim, doutor, o senhor acha que nós temos que doar e doar o quê e para quem? Eu disse, bom, hoje nós precisamos de uma estrutura hospitalar um pouco melhor, porque se acontecer alguma coisa mais grave, eu vou ter uma estrutura melhor. Mas hoje eu acho que, do ponto de vista de saúde, uma vez que eu não forneça respostas, essas doações elas vão diminuir, e que não se esqueçam daquelas pessoas mais necessitadas. É isso que eu fico preocupado. Porque eu atendi o Zé da Silva, lá do Jardim Anésia, que ele, na verdade, não tem comida para comer, eu vou lá levar uma cesta básica para ele, e eu não preciso colocar no Facebook isso. Isso é uma ação de extrema generosidade e que não mostra o poder da empresa. Então, eu considero que, assim, é muito difícil imaginar que grandes empresas estão ajudando tanto sem nenhuma troca, ou de aparecer agora mesmo na Rede Globo, tem um horário onde eles estão falando das empresas que estão doando, eles estão com horário nobre, certamente eles estão dando a propaganda para a empresa, mas o que eu quero só falar é que esses recursos, eles vão secar. Daqui um pouco o empresário diz, velho, eu já doei o que eu tinha que doar, agora não dá mais, não tem mais aonde tirar. E o cara mais necessitado, ele continua mais necessitado. Então agora, eu acho que é um momento onde todos nós temos que parar e exigir o seguinte, temos que entender como é que esse negócio está indo na nossa cidade. Então, primeira coisa, como é que nós vamos fazer para mim saber dessa pandemia, para mim ter a resposta que as pessoas tanto querem. Quando nós vamos poder abrir o comércio, quando é que nós vamos poder trabalhar de novo? Beleza. Então, nós precisamos testar as pessoas. Como nós vamos fazer isso? Então, essa é a pergunta. Beleza, porque através dessa pergunta eu vou ter doação, através dessa pergunta eu vou ter investimento, através dessa pergunta eu vou ter previsão. Como é que eu, como empresário, eu vou doar hoje se eu não sei o que eu vou receber amanhã? E os meus recursos, eles vão cessar. Então, eu acho que há um momento hoje onde eu acho que, sinceramente, parem as doações, parem, porque nós temos que entender agora para que lado nós vamos. E se tiver que ajudar alguém, vamos ajudar o mais necessitado. Vamos ajudar o cara que está lá, que eu não sei se tem saneamento básico, eu não sei se tem água encanada. Esse cara tem que ser feito alguma coisa sobre esse indivíduo. Se eu recebi um monte de dinheiro para me ajudar no coronavírus, eu entendo que esse dinheiro deve ser direcionado para esse coitadinho que está lá. Esse cara precisa de uma atenção diferente. Ele precisa de uma atenção diferente do Dr. Rodrigo. Ele precisa de uma atenção diferente do Lamelas, que tem um mínimo de crítica para poder dar seus pulos e sobreviver. Mas tem um cara que não consegue sobreviver, que se ele não tiver comida no prato dele, ele vai roubar. E ele está roubando, não é porque ele é maldoso, ele está roubando porque não tem comida. Nós vamos fazer o quê? Então, acho que assim, se nós tivermos que aparecer nesse momento, aparecer menos na mídia, mas mais de ação, realmente. Acho que agora é a hora da gente tentar direcionar recursos, e eu acho que esses recursos vão acabar num curto espaço de tempo. Num curto. Nós estamos assim, doutor, mas quando é que essa pandemia mais ou menos vai continuar? Olha, as melhores previsões, as melhores, é que essa curva comece a achatar, porque agora ela vai levantar. Por que vai levantar? Porque nós temos mais casos graves? Não, nós estamos, na verdade, vai levantar porque nós vamos testar as pessoas. Então, agora nós vamos ter o boom da coisa. Lá pelo mês de setembro, outubro, nós estamos falando em achatamento de curva.
Então, nós temos muito chão pela frente ainda. Muito chão. A conversa vai longe. 1h e 20 minutos de entrevista. Tem ainda outros comentários, muitas perguntas, mas gostaria então de já ir encaminhando para uma finalização e gostaria que então o Dr. Rodrigo Sanderson pudesse fazer as suas considerações finais nesta noite de sexta-feira, dia 15 de maio, onde nós discutimos sobre a pandemia do Covid-19, especialmente sobre a questão das testagens. Bom, inicialmente, agradecer mais uma vez o convite, a brilhante condução da sua entrevista, a Rádio Comunidade FM, que está com a gente aí nessa transmissão ao vivo, agradecer ao Paulinho, aos participantes, entender que a gente eu falo que o desconhecimento, as situações de incerteza me geram muita inquietude, muita. Acho que nós médicos agora está na hora de nós parar eu digo assim, de ficar tão atrás da cortina e ir para frente mesmo, para que a gente possa ter ações efetivas de, principalmente, ajudar nossos gestores. Segundo, proteger a população. E dentro de um raciocínio, todos nós podemos andar no mesmo barco. Então, assim, e mais uma vez, assim, que essas lives, elas acontecem, inclusive, com outros médicos, que possam esclarecer outros assuntos, mas, assim, que sejam assuntos extremamente importantes como esse que foi aberto, esse canal aqui, para a gente poder conversar de uma forma tão clara e lúcida. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu, Felipe. Eu que agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo Sanderson por toda a disponibilidade, por toda a atenção, pela prestação de serviço que ele mais uma vez oferece à comunidade e por estar como médico que na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus. Agradeço também ao Paulo Carvalho pela transmissão da Rádio Comunidade FM. Lembrando que essa entrevista será retransmitida amanhã na Rádio Comunidade FM 105,9 às 19 horas da noite. E agradeço especialmente, mais uma vez, pela 5ª semana consecutiva, a todos que participaram, enviando seus comentários, suas dúvidas e suas opiniões. Lembro, por fim, que hoje, dia 15 de maio, é dia também do assistente social, que está dentro da área da saúde. Então fica aí o nosso parabéns especial para esses profissionais que realizam um papel fundamental na nossa sociedade. Vou encerrar a transmissão da live. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.